Nossa terceira aula começando, pessoal, e hoje nós vamos falar de fundos imobiliários e ações. E pode buscar seu papel, sua caneta para fazer suas anotações, mas não se esquece, lá no Instagram eu sempre coloco materiais complementares, então me segue e salva as publicações para que você tenha de uma forma prática para uma consulta futura. E antes de começar, dois avisos muito importantes. O primeiro é que nada aqui é recomendação de compra ou de venda de ativos. E o segundo aviso é para você se inscrever no canal. Poxa, estamos na terceira aula de um curso totalmente gratuito aqui no YouTube, feito especialmente para você. Só aí já vale a sua inscrição e também aquele like. Não esquece de ativar as notificações para que você receba todos os nossos vídeos assim que eles saem na plataforma. Assim você fica muito bem informado e eu consigo te ajudar a atingir a sua meta, a buscar a sua independência financeira. Na primeira aula nós falamos sobre o porquê de investir, quais corretoras nós temos, o porquê, a importância de uma taxa zero, quais os tipos de ativos, as classes, uma composição de carteira. Na segunda aula nós falamos da renda fixa. Foi uma super aula com muita informação, com as siglas, com as dicas, os porquês, os prós e os contras. Claro, num país como o Brasil, vale muito a pena investir em renda fixa. Normalmente ela está nas alturas e traz uma ótima rentabilidade. Nessa aula nós vamos falar de ações e fundos imobiliários. É aqui que mora o potencial de multiplicação. Lá na renda fixa você consegue ter uma previsibilidade. Você consegue montar a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade. Você consegue montar o seu planejamento a curto prazo. Mas é aqui nas ações e nos fundos imobiliários que a mágica da multiplicação de verdade acontece. Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula, muito foco, para que você entenda como essas duas classes de ativos podem complementar a sua carteira e podem ser aderentes ao seu perfil de investidor. Não tem nada de errado você ser um investidor apenas em renda fixa, nada de errado mesmo. É possível você atingir a sua liberdade financeira e até mesmo ter uma renda mensal na renda fixa, mas o potencial das ações e dos fundos imobiliários é muito maior. Vocês já me ouviram dizer aqui, não existe almoço grátis. Se o potencial de multiplicação dos fundos e das ações é maior do que o da renda fixa, é lógico que o risco também é maior. Por isso que é muito importante você montar o seu perfil, você entender o quanto de risco a sua carteira aceita, o seu perfil aceita. As ações, elas têm uma volatilidade muito grande. Você não vê isso na renda fixa. A renda fixa você sabe onde você vai chegar, no prazo que você vai chegar. As ações, nos fundos imobiliários, nós estamos falando de investimento para no mínimo 5 anos. Nada de colocar aquele dinheiro que você vai precisar daqui 1 ou 2 anos para fazer uma viagem ou para trocar de carro. Vamos colocar agora na tela do computador para a gente estar olhando os prós, os contras, os pontos positivos, o que você deve ou não deve estar avaliando para incluir uma ação ou um fundo imobiliário na sua carteira. As ações. O que é uma ação? Tá? Uma ação ela é uma pequena parte, um pedacinho de uma empresa que possui um capital aberto na Bolsa de Valores. E existem várias bolsas de valores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Não faltam bolsas de valores, mas normalmente nós falamos da brasileira e da bolsa americana. Então você consegue se tornar sócio de uma empresa. Talvez você não tenha aquele perfil de abrir um negócio próprio. Então você pode se tornar sócio de negócios pré-existentes, né? De empresas que já existem, de empresas já consolidadas no mercado. E aí você compra esta ação, vamos assim dizer. Antigamente chamavam de papéis, que realmente eram papéis negociados na bolsa há muito e muito tempo lá atrás. Talvez o velho Barsi tenha vivido essa época. Nós possuímos basicamente 3 tipos de ações. As ações ordinárias, finais 3, e as ações PMs, as preferenciais, finais 4. Por fim, nós temos também as units, que são somas, né, dessas duas ações, são conjuntinhos delas. Podem ter 2 ações ordinárias e uma preferencial dentro de uma units, por exemplo. Qual que é a grande diferença, tá, pessoal? Se você for olhar no detalhe, tem mais. Mas a grande diferença é que nas ações preferenciais, você tem preferência no recebimento de dividendos, por exemplo. Ou se a empresa acabar vindo a abrir um processo de falência e ela for pagar os seus acionistas, quem tem preferência em estar recebendo é o acionista da PM, da ação final 4. As ações ordinárias, elas permitem voto. Você também recebe, né, o pagamento de dividendos. Você também pode, num caso de falência, vir a receber a sua parte, mas você fica, vamos dizer assim, para o último da lista. Tem uma questão muito importante ligada à liquidez. Às vezes, a ação Unity, a final 11, ela possui a maior liquidez no mercado. Por isso que muitas pessoas acabam comprando a Unity. Em contrapartida, tem situações que a ON
é maior ou a PN é maior. Vale muito a pena quando você for fazer a análise, você olhar qual tipo de ação essa empresa tem na bolsa e você também conferir qual a liquidez de cada tipo de ação. E aproveitando que eu falei em dividendos, o que é o dividendo? O dividendo é uma parte do lucro líquido da empresa que ela divide com nós, acionistas. Ou seja, é como se fosse o meu segundo salário. Eu estou recebendo uma parte dos lucros. A empresa teve um bom ano, por um exemplo, no fechamento do ano contábil ela verifica, olha, sobrou tanto de dinheiro, nós temos isso daqui de lucro. Dessa parte eu quero, 60% reinvestir na própria empresa para ela continuar crescendo, para a gente melhorar a qualidade dos produtos, e esses 40% eu vou compartilhar com os acionistas. Então a gente acaba recebendo. Esse é um jeito de você estar recebendo dinheiro, né? Você estar ganhando dinheiro com a sua ação. Um outro jeito é a valorização. Você compra a cota por X valor, depois de um determinado tempo essa empresa passa a valer 2x de valor, ou seja, você multiplicou o seu capital. Se você vender, você também ganhou dinheiro com essa transação, né? A valorização da ação. Então com a ação você tem essas duas possibilidades de estar ganhando dinheiro. Pagamento de dividendos e a valorização. Nós, investidores de longo prazo, claro, sempre olhamos para o dividendo. Uma partezinha do seu portfólio é muito importante você ter de empresas boas pagadoras de dividendo, para que você tenha aquele dinheirinho sempre caindo na conta e você possa reinvestir, fazendo a bola de neve aumentar. E normalmente, empresas boas pagadoras de dividendos são empresas já consolidadas, empresas grandes. São empresas que talvez não vão crescer muito, justamente pelo tamanho dela. Por exemplo, uma Ambev. A Ambev não consegue dobrar de tamanho, não tem como. Ela já é a maior aqui do nosso país. Ela é enorme, é gigante. Então qualquer passo que ela vai dar é mais lento. Diferente de uma empresa menor que consegue se multiplicar mais. Mas uma empresa menor também tem maior risco. Percebe? É importante você balancear o seu portfólio. Tem empresas que possam multiplicar seu capital e tem empresas que vão te pagar bons dividendos e vão dar aquela tranquilidade, aquela calmaria, não vai oscilar tanto. Isso ajuda a proteger a sua carteira das oscilações do mercado e até mesmo a você a dormir um pouco mais tranquilo. Uma outra forma de a gente receber dinheiro das ações das nossas empresas onde somos sócios é o JCP, o Juros sobre Capital Próprio. Ele também é pago para nós e ele tem uma diferença dos dividendos. Ele já é tributado na fonte. Então, o leão vai lá e dá aquela mordida dele antes do dinheiro cair na sua conta. O dinheiro que cai na sua conta já acaba caindo limpinho, tá? É uma outra forma que as empresas escolhem. Isso vai da estratégia da empresa, se ela paga dividendos, se ela paga juros, ou se ela paga os dois. Vamos falar um pouquinho de risco, não todos, mas os maiores riscos que nós temos quando investimos em ações. Nós temos o risco de liquidez. Você, quando vai comprar uma ação, você tem que avaliar se essa empresa é líquida na bolsa, se ela tem muita negociação diária. Lembra que eu falei lá das Unices, as PNs, ONs? Você tem que verificar qual que tem maior liquidez, qual a empresa aceita. Nós estamos começando, então nós vamos dar passinhos pequenos. Vamos comprar 10 ações, uma ação, 100 ações. Não vamos chegar lá investindo 2 milhões de reais em uma empresa direto. Então dificilmente teremos problemas com liquidez. Mas existem, tá? Eu já fui me desfazer de posições não tão grandes, né? Em termos de 400, 500 ações. Eu tive dificuldade de vender justamente porque eu não me atentei no fator liquidez. Então é muito importante você estar olhando qual que é a liquidez diária de negociação da empresa que você quer se tornar sócio. Tem o risco da economia, que é o risco atrelado mesmo, né, à economia do país, ou até mesmo uma economia global, né, uma guerra lá na Rússia, por exemplo, afeta inúmeros mercados e isso acaba refletindo no mercado interno. Então você tem esse risco econômico. Tem o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É o famoso senhor mercado. O senhor mercado é um investidor, vamos dizer assim, fictício, que representa o nosso mercado de ações. A gente costuma dizer que ele é um maníaco depressivo. Ele tem dia que acorda de excelente bom humor, querendo pagar horrores, valores absurdos por empresas, muito mais do que elas valem, mas tem dias também que ele acorda com um mau humor lascado e ele quer pagar metade do valor do que vale uma empresa. Então você tem o risco do mercado. Talvez naquele momento que você quer se desfazer ou que você quer se tornar sócio da empresa, ela esteja com um valor muito esticado ou muito depreciado. Você acaba tendo que realizar um prejuízo. Então esse é um risco eminente para quem investe em bolsas de valores. Por fim, um risco de falência. Qualquer empresa pode vir à falência, né? Uma empresa com má gestão pode vir à falência. Você tem fatores externos que impactam nisso. Por exemplo, a Covid-19. Muitas empresas quebraram. Inclusive, empresas de bolsa ainda estão tendo esse problema. Se nós formos pegar as empresas do varejo, elas sofreram demais com a pandemia
e sofreram agora com a taxa de juros lá nas alturas. Quanto maior os juros, mais difícil fica para o varejo. Não dava para prever. Então é um risco que existe e algumas empresas vieram a quebrar. Nós temos os casos de fraude, eu não preciso citar aqui, por exemplo, as lojas americanas. Uma fraude de mais de 20 bilhões. Realmente quebra qualquer empresa. A recuperação judicial vai ser muito demorada. Uma má administração, uma má gestão. Então, esse risco existe, uma empresa pode quebrar. Do mesmo jeito que você vai abrir a sua empresa e talvez não dê certo, grandes empresas, mesmo com ação em bolsa, vêm a quebrar. Como é que a gente escolhe boas ações? O que não falta são diquinhas de internet, principalmente aqui na plataforma. Tem um monte de gurus de ações aí que adivinham os preços. Esse é um jeito que você não deve usar para escolher suas ações. Eu mesmo falo nos meus vídeos que não é indicação de compra ou venda. O que nós passamos aqui são insights, são ideias para vocês estudarem e avaliarem dentro de casa. Talvez a gente dá um norte para vocês, mas eu não sou o dono da verdade e ninguém aqui é o dono da verdade. E ninguém consegue prever realmente para onde vai a economia ou para onde vai X ou Y empresa. Então, esse é o jeito que você não deve escolher, é seguir diquinha de internet. Você tem que ter a sua estratégia, que nem nós falamos lá na aula 1, combinado? Algumas pessoas compram boas empresas a bons preços. Essa é a premissa básica, né? Eu preciso comprar boas empresas pagando um bom preço. E aí eu tenho que estar utilizando uma estratégia coerente para chegar nesse valor. E existem várias. Vamos falar de duas, que são as duas que eu particularmente mais gosto e se enquadra no meu perfil. Você pode escolher, por exemplo, ações por setores, você fazer compra só de setores perenes. O Barsi, por exemplo, ele gosta de investir no que ele montou o acrônomo BEST, né? Saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações. Então você escolhe setores mais perenes, o saneamento, e aí você compra apenas empresas desses setores. Você pode comprar empresas que tenham bons indicadores, fundamentalistas, mas aí você tem que saber quais são os indicadores que você vai seguir. Vamos falar de indicador daqui a pouquinho. Fórmulas matemáticas, que é o que eu utilizo praticamente, vamos falar de duas já. Métodos quantitativos e qualitativos. Muitas dessas empresas que vendem relatórios, que vendem carteiras que existem aqui no mercado, elas utilizam esses métodos qualitativos e quantitativos, né? Então elas pegam os indicadores, elas tentam prever como é que vai estar a economia no futuro, trazem o dinheiro a valor presente baseado na taxa que está ocorrendo no momento, visitam algumas empresas para ver se realmente é aquilo que o RI, o Relação com o Investidor, está falando para o mercado. Essas empresas que vendem esse tipo de relatório, elas utilizam muito dessa metodologia. Na minha humilde opinião, qual que é o problema nessa metodologia? Ela envolve um sentimento, porque o analista vai lá, ele analisa os números, ele analisa a empresa, ele analisa o que ele acha que vai acontecer no futuro, porque ninguém pode ter exatidão do que vai acontecer no futuro, e aí baseado no achismo dele e nos cálculos, ele te dá um resultado falando se essa empresa vale ou não a pena. Então você tem ali um sentimento, o que ele sentiu naquela empresa. Uma estratégia muito definida, certamente é o que você tem que ter. E aí você saber dividir entre 3 classes. Tem mais, tá, pessoal? Mas basicamente são 3 classes. As small caps, as mid caps e as blue chips. O que seriam as small caps? São empresas pequenas. Aqui no exemplo eu coloquei a Marco Polo Azul. Você fala, nossa, Fábio, mas a Azul é uma empresa de aviação, todo mundo já ouviu falar, mas na bolsa, para o valor de mercado dela, ela é uma empresa pequena, então ela é considerada uma small caps. As mid caps está no meio do caminho, ela não é nem a grandona, nem a pequenininha. Por exemplo, a Embraer. A Embraer é líder, ela é reconhecida mundialmente, ela vende muito bem, mas mesmo assim, pelo valor de mercado, ela não é uma blue chip, ela não é uma gigante em termos de valor de mercado, tá? Mesmo ela sendo uma das principais na sua área de atuação. A MRV, muito provavelmente você já ouviu aí, ou já viu algum prédio sendo erguido da MRV, e as blue chips aí, que no caso eu coloquei a Petro e a Vale como exemplo. São empresas muito grandes, empresas gigantescas, empresas que para darem passos, elas realmente demoram. Falamos aqui um pouquinho de um jeito, ou vários jeitos de você estar escolhendo a sua ação. Pode juntar essa informação com a da primeira aula. Assim você consegue mesclar o seu conhecimento e montar um portfólio mais robusto para encarar até mesmo as mais pesadas crises. Lembre-se, a Bolsa de Valores existe há anos, passou por inúmeros presidentes, passou por crises, se a gente for falar de Estados Unidos, passou por guerras e a Bolsa não parou. As empresas continuam, o país continua. Então, muito importante você montar um portfólio aí que sobreviva às crises. Os principais indicadores, quando a gente fala para olhar para indicador, nós temos o PL, que é o preço sobre lucro, o preço sobre VP,
que é o preço sobre o valor patrimonial. Nós vamos ver isso daí também bastante ali nos fundos imobiliários. O EV, que é o valor do negócio, quanto vale esse negócio. O EBITDA, que basicamente é o lucro operacional, né? Uma sigla gigantesca, né? O seu resultado pós juros e blá blá blá. Resumindo, o lucro operacional que a empresa teve. O dividend yield, um indicador muito olhado para quem busca aí uma empresa boa pagadora de dividendo ou para quem vai investir em fundos imobiliários. O DB sobre PL, né, que seria a dívida que a empresa tem versus o patrimônio que ela tem. E o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Esses indicadores não são os únicos, tá? Mas eles são os principais. Vou colocar aqui na tela para vocês, no site Fundamentos. Ele é um site totalmente gratuito. E eu coloquei aqui o PETR4, a Petrobras, as ações preferenciais da Petro. Logo na primeira tela tem um monte de indicador, inclusive que nós falamos. Então você pode ver que tem o PL, o P sobre VP, o P sobre EBIT, o EV sobre o EBITDA, o VPA, a margem bruta, a margem líquida, o ROIC, o ROI. Então tem um monte de indicador. Esse site é muito bacana e ele é gratuito. Estamos no começo, nada como ter ferramentas gratuitas para estar nos orientando. Aqui no site do Investidor 10 também tem muitos indicadores fundamentalistas. Eu coloquei o da Vale 3 para vocês darem uma olhada. Então ele traz do mesmo modo que traz no Fundamentos. Tem muitos outros sites, se você entrar na Status Invest, ela também traz muita informação bacana, vale muito a pena dar uma conferida. Dito isso, vamos aí para dois métodos particularmente que eu gosto. Eu gosto muito do Bazin e muito do Benjamin Graham. Tá? São dois economistas, dois investidores aí muito renomados, muito conhecidos, os livros são best-sellers e eles têm dois métodos diferentes. Aí eu gosto de brincar que eu faço uma média dos dois métodos. Tem muito vídeo meu, se você entrar aí nos vídeos de top lista, normalmente estou utilizando aí a metodologia deles para estar escolhendo boas empresas, tá? O Bazin, ele basicamente nos orienta, né, nós investidores, a estarmos escolhendo aí ações que pagam pelo menos 6% de dividend yield. Então, por exemplo, provavelmente as small caps que têm ações têm uma maior chance de multiplicação de capital, porque são ações pequenas que estão crescendo em bolsa, normalmente elas não pagam dividendo. Então, pela métrica do Bazin, elas estariam fora, porque são empresas que não estão pagando recorrentemente dividendos. Se não paga dividendos, não entra na lista dele. Então, talvez você possa utilizar isso para estar escolhendo aí empresas maiores e que sejam boas pagadoras de dividendo para você colocar aí num pedacinho do seu portfólio de empresas, de ações. E o outro pedacinho do seu portfólio de ações, você escolhe aí as small caps. É a do Benjamin Graham, e essa se adapta a qualquer empresa. Você consegue estar fazendo os cálculos. Estou deixando aqui na tela, é uma fórmula meio complexa. O site do Investidor 10 já me traz os dois cálculos prontinhos. Vou pegar um exemplo para vocês e vou colocar aqui na tela. Então aqui na tela nós temos aí o exemplo da Bradespar. Ela é uma holding, basicamente investidora da Vale. Ela, no momento da gravação dessa aula, ela está com uma cotação de pouco mais de R$20, quase R$21. Se valorizou mais de 5% no último ano. Ela tem um PL, ó, primeiro indicador aí, um preço sobre lucro de 2,31, um preço sobre valor patrimonial de 1,11 e um dividend yield de 12,69, ou seja, ela pagou mais de 1% ao mês de dividendo no ano passado, né, nos últimos 12 meses. É um ótimo dividendo. Lembra lá que, seguindo, né, a fórmula do Bazin, ela teria que pagar pelo menos 6% para poder entrar na fórmula dele. E aqui no caso, o site do Investidor 10 me traz mastigado, eu consigo ver qual que é o preço justo, seguindo a fórmula do Graham ou seguindo a fórmula do Bazin. Para o Graham, ela tem um upgrade de quase 200%, né? São 196%. E para o Bazin, mais de 200%, são 206% do potencial de valorização. Como eu gosto de tirar uma média, essa empresa ela praticamente vai aí triplicar o meu valor investido. É uma regra isso? Não. Essa é uma previsão baseada em cálculos matemáticos. Se eu montar uma carteira bem definida, com boas empresas, com esses indicadores grandes, com grande potencial de valorização, a minha chance de atingir a média da carteira é muito grande também. Muito provavelmente eu vou acertar mais valorizações do que errar nesse caso. Justamente porque são cálculos matemáticos, não entra achismo aí. Não entra, mas e se? E se? Não, ele tira a foto no momento e faz o cálculo. Gosto muito de modelos matemáticos, mas aí é apenas uma dica, é apenas mais um motivo, mais um jeito para você estar escolhendo o seu método de investir. Esse é o mais importante, você ter o seu método para você não ficar indo no barulhinho e nos burburinhos que tem na internet. Dito isso, no finalzinho da aula eu vou pegar meu celular e aí eu vou comprar uma ação ou um fundo imobiliário. Até o final da aula a gente vê.